sobre o fim da linha para Marcos Braz no Flamengo. Preciso te atualizar também sobre a nova pesquisa do Datafolha sobre as maiores torcidas do país com direito à polêmica. Para completar, Danilo de saída da Juventus. A imprensa italiana especula a possibilidade de rescisão de contrato agora no mês de janeiro. E 3 clubes daqui têm interesse no jogador da seleção brasileira. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Danilo, lateral direito da seleção brasileira e alvo do Santos, do Vasco e do Flamengo. Vem da Itália a notícia de que o vínculo dele pode ser rescindido com a Juventus no fim desse ano. De acordo com jornais italianos, a Juventus já procurou os representantes do Danilo para tentar estabelecer essa rescisão de contrato de forma amigável a 6 meses do fim do vínculo. Danilo tem contrato até a metade do ano, mas vem sendo muito pouco aproveitado. Virou reserva na função de zagueiro. Na atual temporada, só 4 jogos como titular, ele ainda fez 8 jogos entrando nos minutos finais. Tem um custo alto, a Juventus está tentando reduzir seus custos, até por isso essa negociação pode acontecer. E se o Danilo ficar livre, a tendência mais natural é que ele venha jogar no futebol brasileiro, 33 anos de idade, tem sido ainda convocado para a seleção brasileira e já foi alvo de Flamengo, Vasco e Santos. Resta saber quem apresentará o melhor projeto para o jogador. O Vasco chegou a sugerir, inclusive, uma parceria em uma ONG. Ele tem uma ONG que cuida de pessoas da cidade dele e o Vasco já se prontificou a engajar para que essa ONG, em caso de acordo com o Danilo, se torne ainda mais lucrativa, não mais do que lucrativa, né? Se torne ainda mais importante e ajude a mais pessoas. Bora falar agora sobre a mais nova pesquisa divulgada pelo Datafolha sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro. Já quero contar desde já que ela tá dando polêmica, só para variar. 2.400 pessoas foram ouvidas, pessoas com mais de 16 anos, entre 5 e 7 de novembro, em 113 municípios diferentes. Não há uma distinção de quais foram os municípios escutados. De qualquer forma, o Flamengo segue em primeiro, mas com uma redução no número de torcedores. Eram 21% do público total na temporada passada, de acordo com o Datafolha. Hoje o Flamengo tem 19% da torcida em todo o país. O índice de erro é de 2 pontos para cima ou para baixo. Se o Flamengo é o primeiro com 19%, o Corinthians aparece em segundo com 14%. No terceiro lugar, não mais o São Paulo e sim o Palmeiras com 7%. O São Paulo aparece em quarto com 6%. Há um empate na quinta colocação entre Vasco e Grêmio, 4% para cada um desses times. No sétimo lugar, Santos, Cruzeiro e Internacional, 3% para cada. 10ª colocação para Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense e Bahia, 2% de torcedores espalhados pelo Brasil para cada um desses times. Ainda temos Vitória, Sport, Ceará, Fortaleza e Remo com 1% cada. Os demais times não tiveram pelo menos 1%. Importante destacar o desempenho de alguns desses times em regiões. Na região norte, por exemplo, o Flamengo tem 29% da população, contra 11% de corintianos. O time da região com mais torcedores é o Remo com 4%. Na região nordeste, o Flamengo também lidera, 25% contra 8% do Corinthians. O time mais popular da região é o Sport com 5%. No centro-oeste, o Flamengo tem 29%, o Corinthians aparece com 11% e o Goiás tem apenas 1%, mesmo sendo o time mais popular da região. Na região sudeste, Corinthians tem 20%, o Flamengo aparece com 15%. Já na região sul, não temos nem Flamengo nem Corinthians entre os primeiros. O Grêmio lidera com 23%, o Internacional tem 18%, Flamengo e Corinthians com 9% cada. Para falar agora sobre o Flamengo e o fim da linha para Marcos Braz. O vice-presidente de futebol do Fla já deixaria o clube no fim desse ano por estar fora dos planos dos 3 candidatos à presidência, mas uma suspensão imposta pelo STJD vai acabar com a participação dele de forma imediata. É que o STJD decidiu suspender o Marcos Braz por 15 dias, ou seja, ele não vai poder frequentar os jogos do Flamengo nas 3 rodadas finais do Brasileiro. A suspensão por ter xingado um árbitro o impede de frequentar estádios e as áreas esportivas em meio às competições. Triste e melancólico fim do Marcos Braz, que teve um início de passagem, nessa segunda passagem pelo Flamengo, muito interessante. Aquele ano de 2019 mágico, mas desde 2022 ele coleciona uma série de polêmicas e decisões equivocadas. Teve direito a uma mordida num torcedor do Flamengo. Também foi acusado e tem sido investigado pela polícia.
uma série de declarações estapafúrdias, contratações ruins e trocas de técnicos para completar nos anos de 2023 e 2024. O Flamengo, o clube que mais gasta no país e que também mais arrecada, conquistou apenas um campeonato carioca e uma Copa do Brasil. Queria que você deixasse no espaço para comentário uma nota de 0 a 10 para o trabalho do Marcos Braz. E aí, só para completar, os 3 candidatos à presidência do Flamengo, Rodrigo Dunch, que é o candidato da situação, não quer o Marcos Braz, assim como o Maurício Gomes de Matos e o BAP, que são os opositores. O Átila Zapata está atrasado, fala do Eric Pulga no Rei do Rio. Átila, eu mandei mensagem pro presidente do Ceará, pro João Paulo, inclusive o João ficou de aparecer por aqui, depois eu vou dar uma olhada para ver se a gente consegue se a gente consegue trazer o João para participar algum dia por aqui. Mas o João, o presidente do Ceará, garante que ninguém do Flamengo procurou. Ou seja, ele estranha essa história. O que tem de verdade em relação ao Flamengo e atacante é David Washington. Esse cara surgiu no Santos, foi vendido na metade do ano passado para o Chelsea, operação de 15 milhões de euros. Fez só 3 partidas no time de cima, mas no sub-21 do Chelsea ele vai muito bem. São quase participação de um gol por partida, incluindo participação de quase um gol por partida, incluindo gol e assistência. E aí o Flamengo recebeu a informação de que o Chelsea vai emprestá-lo em janeiro, tá? E aí o Flamengo fez enorme força para tentar convencer ele, o Bertolucci, que é o empresário dele, enfim, para que o negócio acontecesse. Vou até acrescentar uma informação que eu nem contei em vídeo. Se dependesse só do David Washington, ele voltaria para o Brasil, até porque ele está vendo vários caras voltarem para o Brasil e arrebentarem por aqui, o Igor Jesus, o Luiz Henrique e tal, mas o Chelsea não quer, em hipótese alguma, emprestá-lo para clubes brasileiros. O Chelsea entende no David Washington alguém com um enorme potencial para virar titular do Chelsea num futuro não tão distante, só 19 anos de idade. E aí, qual que é o contexto? Eles querem emprestar o jogador para uma liga europeia parecida àquela que se pratica no futebol inglês, para que ele continue evoluindo e volte talvez na metade do ano seguinte para jogar de forma definitiva no elenco do Chelsea, tá? Situação mais ou menos parecida à que tem sido feita com o Andrei Santos, ex-jogador do Vasco, volante de 20 anos, está emprestado ao Strasbourg, lá da França, tem jogado muito bem no Strasbourg e a tendência é que ele que ele volte para o Chelsea na metade do ano que vem. Então, Celório, Nicola Dantas na nossa portuguesa poderia trazer o Carlinhos do Flamengo. Quem é o Dantas, Wellington? Escreve aí para mim para eu poder buscar mais informações, tá? O Igor João Dé tá por aqui, o Patrick também, o Marcos Paulo com like 30, já deixou seu like? Se não, deixa seu like aí, por favor, tá? O Zé Gominha tá pedindo novidades no Cruzeiro. Zé, o Gabigol não pode ser anunciado ainda como reforço no Cruzeiro, mas há enorme otimismo dentro do clube. O que me parece é que criou-se uma estratégia para não confirmar que o Gabigol já era reforço do Cruzeiro nos últimos dias, para não criar uma situação chata para o Gabigol dentro do Flamengo, tá? Mas está tudo se encaminhando para que o Gabigol, de fato, seja atleta do Cruzeiro assim que ele deixar o Flamengo. O Gabigol, inclusive, vai receber uma homenagem no jogo contra o Vitória, e o passo seguinte é, assim que o Campeonato Brasileiro terminar, ele anunciar que vai ser jogador do Flamengo do Cruzeiro na próxima temporada, tá? Que mais? O Lupércio Rocha, próximo Culinária do Fogão, servindo frango a passarinho na Argentina. Só contar um bastidorzinho sobre o que está em jogo na partida de sábado. O prêmio prometido pela Conmebol é de 23 milhões de dólares. E não sei se todos vocês estão acompanhando, mas o dólar disparou nas últimas horas, chegou a bater R$ 5,90, ultrapassou os R$ 6. E eu acabei de checar aqui, nesse exato momento, 23 milhões de dólares equivalem a 138 milhões de reais. Então, o campeão de sábado coloca a mão em 138 milhões de reais. Mas não para por aí. Além do título, o campeão garante vaga no Super Mundial de Clubes. E a cota do Super Mundial de Clubes, essa notícia vale para Flamengo, para Palmeiras e para Fluminense, que já estão garantidos. Só por participar do Super Mundial na metade do ano que vem, a cota é de 114 milhões de reais. Deve ter até aumentado algo na casa dos 120 milhões por conta da alta do dólar. Tem mais. Tem o Intercontinental de Clubes que acontece agora no mês de dezembro. O vencedor do confronto entre Botafogo e Atlético enfrenta nas quartas de final o Pachuca. Se perder, pega $1 milhão. Se passar, joga na semifinal contra 2 times que já estão pré-definidos, e a final é contra o Real Madrid, tá? Isso sem falar na vaga na Libertadores do próximo ano e também na Recopa Sul-Americana. Nicola, grava esse nome. Bouzoumanatoure.
18 anos, joga na Suécia. Tá anotado aqui no meu caderno cerebral. O Jefferson Nascimento, boa noite, Nicola. O Jason Guzmán tem tudo para ser um novo John Arias aqui no Brasil, na minha humilde opinião. Alguma chance dele pintar no Flamengo, já que o Arrascaeta passa muito tempo lesionado? O Jefferson, deixa eu mandar mensagem para o meu guru sobre assuntos de futebol na América do Sul. Só um minutinho, vamos ver se vocês têm razão. É o segundo que fala desse menino. Bruno, boa noite. Tudo em ordem por aí? Esse Jason Guzmán é bola mesmo? Ó, só para dar os créditos a quem de direito, o Bruno Garcês, que é a quem eu sempre recorro quando eu preciso falar sobre algum jogador da América do Sul, é dono do canal Sudaca Brasil aqui no YouTube. Isso recomendo que vocês assistam e sigam ele também, tá bom? Esse Gabigol vai ser outra vergonha. O Wesley, que é torcedor do Galo, tá prevendo que o Gabigol não vai funcionar no Cruzeiro. E eu acho que é uma aposta que eu faria se fosse o Pedrinho BH. Acho que o Gabigol precisa se provar depois de uma temporada e meia, quase 2 temporadas ruins no Flamengo. É alguém de potencial, alguém que está livre no mercado. A operação ficou cara. 4 anos de contrato por 3 milhões de reais mensais. Você multiplica 3 por 13, a gente está falando de 39, né? 39 milhões, quase 40. Vai por 4, 160 milhões de reais. Enfim, barato não ficou, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Quer saber se o Claudinho pode pintar no Cruzeiro? Negócio muito caro. Todos os clubes que tentaram, o Flamengo e o Palmeiras, foram aqueles que mais insistiram, sempre acabaram por desistir porque o Zenit não topava conversar por menos de 18 milhões de dólares. O Júnior Gomes, Nicola, o substituto para o Gabriel no Flamengo. Então, Júnior, o Flamengo tem até uma coisa legal para contar para vocês. O Rodolfo Landim decidiu que não vai contratar ninguém, não vai dispensar ninguém, não vai abrir mão de ninguém até a eleição. Ele vai deixar para o próximo presidente todas essas tomadas de decisão. Acho que ele está absolutamente certo, correto, né? Tem eleição no dia 9, o próximo presidente que encaminhe aqueles que não ficam, aqueles que vão ser contratados. Mas a busca por um centroavante é das mais antigas. Eu estava contando antes da interrupção da luz aqui no canal que o David Washington, o centroavante, surgiu no Santos, foi comprado pelo Chelsea, interessa demais ao Flamengo. Desde julho, os caras do Flamengo tentam convencer o David Washington a pressionar o Chelsea a liberá-lo. Se fosse pelo David Washington, o negócio até aconteceria. Até porque o David está vendo. O Luiz Henrique, que não jogava no Betis, vir para o Brasil e arrebentar e ir para a seleção. O Igor Jesus, que estava no Shabab Al-Ahly, vir para o Brasil e arrebentar e ir para a seleção. Então o David Washington também fica mexido com isso. Mas não há vontade do Chelsea em emprestá-lo para o Brasil. A ideia é emprestá-lo para um outro clube europeu, de preferência numa liga parecida à liga inglesa, para que ele possa continuar evoluindo, só 19 anos de idade, e para que ele seja utilizado num futuro não tão distante no time principal do Chelsea, tá? O Zulu quer saber se o De La Cruz fica para o ano que vem. Chegaram a especular que ele tinha pedido para ir para o River Plate, para voltar para o River, ele mesmo descartou essa ideia, tá? Tá o Breno aqui, ó. Fala, Nicola, quem você acha melhor pagar? Hulk ou Gabigol? Qual no custo-benefício? Então, Breno, cara, louca pergunta, boa pergunta. O Gabigol te dá a possibilidade de uma venda futura, por conta dos 28 anos de idade. O Hulk tem 36 para 37. Mas eu tenho mais certeza no Hulk do que no Gabigol, tá? Então, assim, para o ímpar, para a gente jogar hoje à noite. Para o ímpar, se eu ganho, eu escolho o Hulk, porque eu tenho certeza que hoje à noite o Hulk vai me entregar mais. Agora, se o projeto é a médio e longo prazo, talvez o Gabigol seja mais interessante, mas a pergunta é bem boa e difícil. A pergunta é do Marcos Galotti. Marcos, que eu contei? Deixa eu contar de um papo que eu tive com o pai do Evander, o Evandro. Eu estava falando por telefone com ele e perguntei: vocês torcem para quem? Vocês já falaram? Ele falou: Nicola, a gente nunca escondeu, a gente é torcedor do Vasco, eu e meu filho, né? Mas isso não me impede de negociar com outros clubes, e ele até contou que o Flamengo fez proposta oficial pelo Evander no começo do ano, tá? Acredite se quiser, o Flamengo planejava fazer, no dia do jogo contra o Vitória, o último jogo do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, no Maracanã, fazer a despedida do Gabriel e do Marcos Braz também. Imaginem
Despedida para dirigente. Essa realmente é demais. Pior, essa despedida era claramente uma jogada política, porque é óbvio que muita gente não vota no Dunche, leia-se no Landim, porque sabe, não é burra, que se o Landim for o CEO do clube, ele vai dar um jeito de recolocar o Marcos Braz no comando do futebol. Não no cargo de vice-presidente de futebol, um outro cargo qualquer, com outro nome, possivelmente até remunerado e bem remunerado. Mas é óbvio que o Landim não vai se separar do Marcos Braz. Mas até essa pantomima, vamos assim dizer, pantomina, ia ser feita com o Marcos Braz se despedindo junto com o Gabriel no dia do jogo com o Vitória. Pois é, não contavam com o STJD, que simplesmente suspendeu Marcos Braz durante não sei quantos dias, mas até além do jogo com o Bahia. Ou seja, o Marcos Braz não poderá estar nem no estádio, não como dirigente, não com direito a entrar no campo, porque está suspenso de suas atribuições. Vai ficar só mesmo a despedida do Gabriel. Pelo menos em princípio é o que está acontecendo. Pode ser até que tentem um efeito suspensivo, quem sabe, para garantir a despedida, entre aspas, do Marcos Braz. Mas que isso tudo é um ridículo atroz, é. E não deixa de ser muito engraçado ver o Marcos Braz sair do cargo suspenso. E muito possivelmente saindo de vez do clube, porque eu acho que o BAP vai ganhar a eleição. Embora na Gávea, depois da apresentação do vídeo do estádio, muita gente que estava disposta a voltar no BAP balançou. Não sei se o suficiente para trocar de voto. Mas alguma coisa ali com aquele vídeo e com aquela insistência de dizer que se não forem eles os eleitos, Dunche e Landim, ninguém vai fazer o estádio, pode ter feito alguns votos trocarem de lado. Acho pouco provável que tenha sido o suficiente para eleger Rodrigo Dunche Abranches e derrotar o BAP. Mas vamos ver. O Flamengo segue consolidado como a maior torcida do Brasil, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 28 de novembro de 2024. De acordo com o estudo, 19% dos brasileiros declaram torcer pelo rubro-negro, mantendo o clube carioca no topo do ranking. Em segundo lugar aparece o Corinthians, com 14%, seguido pelo Palmeiras, que subiu ao terceiro lugar, ultrapassando São Paulo e retornando ao pódio das maiores torcidas após 20 anos. Apesar de liderar, o Flamengo apresentou uma leve oscilação negativa de 2 pontos percentuais em relação ao ano passado, mas a variação está dentro da margem de erro da pesquisa. O Palmeiras, com 7% da preferência, desbancou o São Paulo, que agora ocupa a quarta posição, com 6%. Já Vasco e Grêmio mantiveram-se empatados com 4% cada, enquanto o Cruzeiro oscilou de 4% para 3%. O Internacional, por sua vez, apresentou uma leve alta, passando de 2% para 3%. Um dado que também chama atenção é o aumento significativo no número de pessoas sem preferência por nenhum time. Essa parcela da população passou de 19% para 23%, um crescimento relevante que aponta uma mudança no perfil de engajamento com o futebol no Brasil. A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 5 e 7 de novembro de 2024 e ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos, em 113 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, o que garante uma análise estatisticamente robusta. Esses dados reforçam a força do Flamengo no cenário nacional, mas também evidenciam uma competição crescente entre os clubes paulistas pelo espaço entre as maiores torcidas do país. Além disso, a representatividade de times de outras regiões, como Grêmio, Internacional e Cruzeiro, reflete a paixão pelo futebol em todas as partes do Brasil.